Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Jesus Cristo. Como os irmãos sabem, eu sou seminarista, né? Embora ele tenha falado missionário, eu sou seminarista. E o seminário é o processo pelo qual a IPB adota para se tornar um pastor, né? Então, qualquer um que deseja essa vida, ele tem que passar por um seminário. Normalmente, o trâmite comum é esse. E isso todo mundo já sabe, mas normalmente o que as pessoas não sabem é como funciona um seminário. Então, é muito comum eu receber perguntas como assim: poxa, você fica lendo a Bíblia o dia todo? Você fica orando 24 horas por dia, você fica com aquelas roupas de monge, se batendo quando vocês pecam e tal, sabe assim? É óbvio com a devida ironia, né? Mas o seminário é uma faculdade comum. E como uma faculdade comum, tem as aulas comuns, os livros dados para a gente estudar, trabalhos, provas, enfim, uma faculdade como toda outra, mas a diferença é que o curso é teologia. Às vezes, na sala de aula, a nossa aula é interrompida para que um missionário vá falar para a nossa turma. A direção às vezes chama um missionário que está lá e tal, aproveita e chama esse missionário para falar para a nossa turma. Então já tive a oportunidade de ouvir um ucraniano uma vez, tive a oportunidade de ouvir brasileiros trabalhando na África, na China, em vários locais. Isso são experiências muito legais assim para a gente, sabe, lá na turma. E um que eu quero destacar hoje é um que trabalha na APMT, né, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ele trabalha na Europa. E certa vez, ele falando lá para a minha turma, contando um pouco da experiência dele, ele começou a explicar um pouco do contexto da Europa. E enquanto ele falava, ele contou uma história, que ele estava no interior da Alemanha, no interior, assim, tudo muito simples, tudo muito aconchegante, e ali tinha um grupo de pessoas também aparentemente muito simples discutindo. E chamou a atenção dele sobre o que essas pessoas simples estavam discutindo. Porque aparentemente eles estavam discutindo a origem da língua alemã. E eles falavam o seguinte: olha, a minha família, os meus parentes, eles influenciaram mais o idioma alemão, por causa de motivo A, B e C. E o outro discutindo: não, os meus parentes, a minha família que influenciou mais e tal. Aí o missionário ele chamou a atenção da nossa turma para duas coisas. Primeiro, eram pessoas muito simples discutindo um assunto de linguística. Origem da língua alemã. Não é qualquer brasileiro que discute a origem da língua portuguesa. Segundo, eles estavam falando da família deles como se fosse falando dos pais, dos avós, mas isso aconteceu há mais de 1000 anos. O que eles estavam falando era de um povo, antes até da dominação romana na Alemanha, na época das tribos, e falando da minha família, que eram as tribos lá e tal, influenciou o idioma alemão em tal sentido. A família deles. Enquanto eu ouvi essa história, eu pensei sobre o seguinte: o quanto que aquele povo valorizava as suas origens. Quer dizer, para eles, um povo de 1000 anos atrás, se ver como a própria família, quanto que eles valorizavam a sua linhagem, o quanto que eles valorizavam a sua história, e o quanto que nós, brasileiros, não valorizamos a nossa história. Talvez você diga: olha, mas nós brasileiros não temos uma história tão longa quanto a deles. Certamente não, mas nós temos história. Se você pesquisar, o meu objetivo é falar sobre outra história. A história do mundo. E a história do mundo também junta com a sua história. E isso sobre um ponto de vista, sobre um fato histórico somente. Isto é, o Cristo, o Filho de Deus, nasceu. E para isso eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Lucas. Lucas 3, capítulo 3, versículo 23 a 38.
Eu gostei que o Ismael fez toda a liturgia em cima de Lucas. Então já é filho de Josué. Josué, filho de Eliezer. Eliezer, filho de Jorim. E este de Matate, filho de Levi. Eliaquim, filho de Meleá. Meleá, filho de Mená. Mená, filho de Matatá. Este, filho de Natã, filho de Davi. Naasson, filho de Aminadab. Aminadab, filho de Admim. Admim, filho de Arni. Arni, filho de Esrom. Este, filho de Pérez, filho de Judá. Naor, filho de Serugue. Serugue, filho de Ragaú. Ragaú, filho de Faleque. Este, filho de Eber, filho de Salá. Lameque, filho de Matusalém. Matusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de Jared. E este, filho de Maalalel, filho de Cainã. Todos. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E este, filho de Adão, filho de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Senhor meu Pai, eu agradeço porque a Tua palavra foi lida, está para ser exposta, Senhor. Eu te peço que seja a Tua palavra a falar a cada coração esta noite. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos é uma genealogia. Obrigado. A genealogia são normalmente alvo de aversão dos cristãos no século 21. Por um simples motivo, é muito chato ler genealogia. É um monte de nomes estranhos que não nos parecem comunicar nada. Então, a nossa pergunta ao ler um texto como esse é: por que isso está na Bíblia? Qual o sentido de uma genealogia na Bíblia? E a Bíblia possui várias e várias genealogias. Se você for ler desde o Antigo Testamento até o Novo, existem várias genealogias. E os motivos da genealogia são óbvios. As genealogias contam histórias e afirmam a historicidade de seu povo. Devemos nos lembrar o seguinte: a Bíblia, ela conta uma história. E ela conta a história de um povo apenas. E esse povo é o povo escolhido de Deus. No Antigo Testamento, Israel. No Novo Testamento, o novo Israel, isto é, a Igreja de Cristo. Justamente por seguir uma história linear, é necessário mostrar a descendência dos personagens. Pois são uma família só, é um povo só está se narrando uma história. Está aí a importância da genealogia. Mas então, qual é a importância da genealogia de Cristo? Existem duas genealogias de Cristo na Bíblia. Uma em Mateus e outra em Lucas. E existem diferenças dessas genealogias em Mateus e em Lucas que eu quero apresentar rapidamente para a gente conseguir compreender melhor a genealogia em Lucas. E essas diferenças são as seguintes: em Mateus, ele coloca Abraão até Jesus. Em Lucas, ele narra de Adão até Jesus. E isso mostra uma diferença de objetivo. Existem objetivos diferentes ao colocar essa genealogia desse jeito. Em Mateus e em Lucas, a partir de Davi, todos os nomes são diferentes, o que é algo muito estranho, que nos faz questionar o texto. Espera aí, se você for ver em Mateus e em Lucas, a partir de Davi, todos os nomes são diferentes até José, filho de pai de Jesus. O terceiro é que há uma diferença de ordem. Mateus, ele apresenta em ordem crescente, isso é, de pai para filho, de Abraão até Jesus, e Lucas uma ordem decrescente, uma ordem inversa, de filho para pai, de Jesus a Adão. O que também mostra uma intenção de ênfase, uma ênfase diferente no texto. E em Mateus, a genealogia também é apresentada logo no início da carta. Em Lucas, somente no capítulo 3. Isso é interessante, porque Mateus ele apresenta a genealogia e depois a história do nascimento de Jesus e tal, o que faz muito sentido.
Em Lucas não, ele apresenta o nascimento de Jesus, ele fala da infância de Jesus, ele fala do batismo de Jesus e só então ele fala a genealogia de Jesus. O que parece estar desconexo com o restante do texto, ou seja, mostra que Lucas ele tem algum objetivo em colocar essa genealogia de Jesus no capítulo 3. Já gostaria de deixar claro que a minha intenção não é harmonizar as duas genealogias. Eu não acredito que os evangelhos, as diferenças que tem neles devem ser harmonizadas, porque eles não foram escritos para serem harmonizados. As diferenças elas devem ser notadas para que a gente compreenda a ênfase em cima das diferenças. Ou seja, se eu quero compreender o texto de Lucas, e ele também tem um paralelo em Mateus, um texto equivalente ali, e tem algumas diferenças, essas diferenças me ajudam a entender por que Lucas contou essa história de um pouco diferente. Isso nos ajuda a compreender um pouco do texto. A partir dessas diferenças, eu quero entender as ênfases do texto de Lucas, e é por aí que a gente vai andar. Então, a primeira diferença é o seguinte: Lucas destaca de Adão a Cristo. Diferente de Mateus, que liga Abraão a Cristo, isso é um motivo muito óbvio, porque Mateus, ele escreve para os judeus. Então, Mateus tem que mostrar que Cristo é da linhagem dos judeus. Abraão, o pai dos judeus, o pai de Israel. Então, ele liga diretamente a linhagem de Cristo a Abraão. Mas Lucas, ele escreve aos gentios. Então, é necessário escrever essa carta ligando a Adão, porque Adão é o pai de toda a humanidade. Então, por isso que ele liga até Adão. Isso nos dá algumas informações. Primeiro, Cristo veio, ele realmente veio e ele é real. Ainda o mais ateu dos historiadores, ainda aquele que não vê extraordinário em nada, ele não pode negar um fato: Jesus é real. Por quê? Porque há muitos escritos sobre Jesus. Se você for pesquisar, você vai ver que fora da Bíblia existem várias e várias outros manuscritos que falam sobre Jesus. Existem muitos mais fatos históricos ou escritos históricos a respeito de Jesus do que existe, por exemplo, de Platão. E ninguém questiona a historicidade de Platão. Ninguém fala assim, Platão não existiu. Porém, muita gente fala, Jesus não existiu, mesmo havendo muitos e muitos mais escritos sobre Jesus do que de Platão. Segundo, os seguidores de Jesus morreram acreditando em uma mensagem. Se alguém tivesse inventado essa mensagem, por que ele morreria por uma mensagem? E essa mensagem, ela chega até nós nos dias de hoje. Terceiro, a vinda de Cristo dividiu o Ocidente, dividiu o calendário ocidental. Nós contamos a história de antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, não dá para negar que Cristo veio. Ele veio. Segundo, Cristo veio como verdadeiramente homem. Quando Lucas conecta Adão a Jesus, ele está demonstrando que Jesus também veio como homem. Vamos lembrar que naquela época existiam aquelas mitologias, mitologia romana, que era derivada da mitologia grega, onde existiam semideuses. Os deuses vinham em terra, tinham relações com as mulheres e ali nascia a junção do homem e Deus, um semideus. Então Lucas ele está falando assim, olha, Jesus ele não é um semideus. Jesus ele não tem e já vou descrever um pouco mais sobre isso. Jesus ele não é semideus, ele é um homem, como eu e você. Ele não é somente um judeu, como vai abordar Mateus através de Abraão. Ele não é somente alguém que vem da linhagem de Davi, ou seja, a linhagem do reinado de Davi, mas ele é um homem, ele é humano, ele veio de Adão, filho de Adão. E todos nós somos descendentes de Adão. Por isso fazemos parte de uma só história, a história de Jesus. E a nossa história se aproxima com a genealogia apresentada em Lucas. Isso estreita os nossos laços. Isso nos aproxima mais de Cristo, sobre um sentido de Ele é homem como nós. Ele é pessoa como nós.
Ele sabe o que nós sentimos, ele sabe o que nós fazemos, ele sabe o que nós passamos, porque ele é homem, ele é 100% verdadeiramente homem. E tendo essa informação em mente, Cristo veio, é real, e Cristo é homem, o que nós temos ensinado? O que nós temos ensinado à nossa geração quando nós falamos de Natal? O que você tem ensinado aos seus filhos? O que você tem valorizado? O que você tem priorizado como história verdadeira de Natal? Que história nós estamos narrando? Que história nós estamos contando? Mas nós sabemos que Jesus não é somente homem. A genealogia presente em Lucas, embora demonstre que Jesus é verdadeiramente homem, ela tem um sentido muito maior quando analisada com mais cuidado. O segundo destaque, Jesus, ele é filho de Deus. Como, então, que a genealogia mostra que Jesus é filho de Deus? Primeiro ponto. Deixa eu ver se vai. Foi. A genealogia ela vai partir de um pressuposto do nascimento virginal. Como que isso funciona? O versículo 23, ele tem a seguinte afirmação: era como se cuidava filho de José. Esse como se cuidava, essa partícula, como se cuidava, no grego, é traduzido como supostamente, como se pensava, como se dizia, como se supunha, filho de José. O que nós percebemos aqui? A ideia, então, é que formalmente, Jesus é filho de José. Quem olhava naquela época, via, poxa, Jesus é filho de José. Mas o termo supostamente nos faz entender assim, as pessoas entendiam isso, mas nós sabemos que Jesus não é filho de José. Jesus é filho de Deus. Jesus teve nascimento virginal. José não tem participação no nascimento de Jesus. Segundo, a partir de Davi, todos os nomes são diferentes, o que nos faz pensar também que Lucas, ele não está narrando a genealogia de José, embora ele comece com o filho de José. Ele está narrando a genealogia de Maria. Mateus tem a intenção de narrar a genealogia de José, porque Mateus ele está falando sobre um ponto de vista do reinado. Jesus, ele também é descendente de Davi e seria herdeiro do trono de Davi. Mas Lucas, ele tem uma preocupação diferente. E quando ele fala supostamente filho de José, ele está falando, olha, Jesus não é filho de José. E essa narrativa que vem então, são os pais de Maria, não os pais de José. Isso explica a diferença, por que a genealogia de Mateus é tão diferente da genealogia de Lucas. E isso nos mostra também que ele está preocupado em narrar o nascimento virginal, ou seja, através da Virgem Maria. Segundo ponto, a estrutura da genealogia. Como eu disse, a ordem em Mateus é uma ordem crescente, de pai para filho. Já em Lucas, a ordem é decrescente, de filho para pai. Qual a diferença, então? Existe uma ênfase diferente. Mateus, ele enfatiza a descendência de Abraão, que vai cair em Cristo. Lucas, ele enfatiza o filho e não o pai. Ou seja, esse filho, essa descendência, a ênfase não está na descendência, mas sim no filho. E ele, no final, no versículo 38, vai estar lá. Filho de Adão, filho de Deus. O que Lucas está falando? Jesus é filho de Deus. Primeiro, nascimento virginal, ele mostra que Maria, que concebeu Jesus e não José, não existe participação de José. Segundo, a estrutura nos leva a acreditar que ele está enfatizando o Jesus como filho. E o terceiro é o contexto. E aqui vai, por que Lucas coloca a genealogia no capítulo 3, depois da narrativa do nascimento, depois da narrativa da infância, depois da narrativa do batismo? E o motivo também é muito simples.
ele quer enfatizar a identidade desse Cristo. No contexto anterior, nós vamos ver que é o batismo de Cristo. E o batismo de Cristo ele tem um significado, exaltar a Cristo como Filho de Deus. O próprio Pai vai e fala, tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, está enfatizando o Filho de Deus. Aí vem a genealogia, mostrando que esse Filho, mostrando esse Filho de Deus, e como que ele, de onde que ele vem, como que ele é um homem também, mas de um nascimento virginal. E depois vem a tentação de Jesus, que Satanás também vai falar, olha, não é você o Filho de Deus? Então, transforma essas pedras em pão. Ou seja, qual a intenção de Lucas ao deixar essa genealogia aí? Ele está falando, Jesus é Filho de Deus. Jesus veio à Terra, esse homem que veio à Terra, ele é o verdadeiro Filho de Deus. O Deus encarnado. O menino que nasceu, cujo nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, esse é o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus. A pergunta é então, o que é o Natal? Natal é troca de presentes. Natal são momentos de alegria com famílias e amigos. O Natal são as luzes e as decorações que nós vemos ao redor da cidade, nas casas. O Natal é o nascimento de um homem perfeito. O nascimento do Filho de Deus. O nascimento do Deus encarnado. Do Deus Emanuel. O que você pensa quando lembra do Natal? Nessa data, nós normalmente nos apegamos às coisas fúteis e passageiras. Você sabe qual o sentido verdadeiro do Natal, você cresceu na igreja ouvindo o sentido verdadeiro do Natal, mas na prática você se lembra das festas, você se lembra dos presentes, nós nos lembramos dos momentos de diversões da nossa família. E normalmente, no final do ano, nos apegamos a essas coisas. É um momento de euforia, é um momento de promessas, é um momento de esperança. É um momento onde as pessoas se apegam mais, as pessoas se alegram mais, as pessoas se animam mais. É um momento de festas mesmo. Mas isso passa. A euforia passa. A animação passa. A família passa. Os presentes passam. Os sonhos passam. A esperança passa. E o que sobra quando tudo passa? Sobra você, sozinho, e a sua história. E sabe qual é a sua história? A história de um ser humano que é depravado pelo pecado. Que não consegue se livrar das práticas pecaminosas. Que chega ao final de ano e nunca consegue se ver satisfeito numa vida com Deus. Que talvez esteja preso em práticas pecaminosas e pense, poxa, eu vou virar o ano e eu vou me livrar disso, mas você não consegue. Que faz promessas e não cumpre, que tenta caminhar retamente com Deus e não consegue, que continua com os mesmos problemas de sempre, com as mesmas crises de sempre, com os mesmos pensamentos de sempre, caminhando a passos largos em direção à morte, à sepultura. E a pergunta é, quando você chegar diante da morte, no que você vai se apegar? Você vai se apegar aos presentes de Natal? Você vai se apegar à sua família? Você vai se apegar aos seus amigos? Porque nenhum deles vão te salvar da morte. Quando Lucas desenvolve esse texto, ele está dizendo o seguinte, vem um menino ao mundo. O Emanuel, Deus conosco. Ele é homem, como eu e você. Mas ele é um homem que cumpriu o seu propósito. Que fez o que nós não conseguíamos fazer. Que foi puro e sem pecado. E era necessário que ele fosse o homem para que em nosso lugar ele cumprisse aquilo que eu e você não conseguimos cumprir. Aquilo que eu e você prometemos todo final de ano que vamos fazer, ter uma vida com Deus no final, melhor. E nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos fazer. Ele veio e cumpriu. Ele veio e pagou o preço por nós. Era necessário que fosse homem para que representasse a humanidade e fizesse o que nós não conseguimos fazer.
Mas, entretanto, ele também é o Filho de Deus. E como tal, ele é o próprio Deus, que é tentado, mas não sai da tentação. Que ele vem ao mundo, é exaltado o Filho de Deus. É um verdadeiro homem. Logo na narrativa após, ele é tentado por Satanás, mas diferente de mim e de você, que caímos constantemente, ele consegue. E ele vai sem pecado até o final de sua vida. E ele vai limpo, livre até o final de sua vida. E ele morre a nossa morte. Ele morre e paga o nosso preço. Ele paga a dívida eterna que nós não conseguíamos pagar. Que nós não conseguimos pagar. Ele morre em nosso lugar. Para que assim a nossa história não fosse uma história de morte, mas fosse uma história de vida. Nesse sentido, o Natal é a história do mundo, pois Cristo alcança todos os povos, Cristo alcança todas as línguas, todas as nações. É também a história do Ocidente, pois o calendário foi marcado antes e depois de Cristo. O Ocidente foi construído com os pilares cristãos. É também a história da igreja cristã, pois Cristo é o fundamento da igreja. É também a história da igreja presbiteriana de Araguaína, porque aqui a palavra dele é pregada. E é também a história da sua família, da minha família, da nossa família, que é transformada diariamente por essa palavra. E é também a sua história, a nossa história, porque você e eu fomos salvos por ele. Portanto, no Natal, não se apegue a coisas terrenas, não se apegue ao que é passageiro, se apegue ao que é eterno. Se apegue ao que transformou a história do mundo. E fale sobre essa história. Pregue essa história, ensine essa história, porque assim como aqueles europeus que o missionário contou, que viam aquela história de mais de 1000 anos, como se fosse da família deles, como se fosse ainda muito próximo a eles. A história do Natal, a vinda de Cristo nos impacta de uma forma que, mesmo sendo 2000 anos atrás, ela tem efeitos eternos, antes e depois de Cristo. E ela é a minha história como a sua história, porque você e eu fomos transformados por essa graça que veio de Cristo. A história do Natal é a história do mundo, a nossa história, pois nasceu o Salvador, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o Deus Emanuel. Nasceu Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Senhor meu Pai, eu agradeço, Senhor, porque o Senhor fala o que tem que falar e o Senhor nos lembra, Pai, que a nossa história ela só é verdadeira, Pai, porque o Senhor validou ela na cruz. Ela só importa, Pai, porque nós seremos salvos através da Tua graça. É o Senhor quem nos dá motivo, é o Senhor quem nos dá valor. Eu agradeço porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor mandou Teu Filho. Eu agradeço porque nós podemos lembrar ainda do Natal. E eu te peço, Pai, que o sentimento verdadeiro, que o conhecimento, Pai, dessa história faça diferença nos nossos corações dia e noite, Senhor. Em nome de Jesus, que os pais sejam encorajados a pregar para os seus filhos, a ensinar os seus filhos, que os filhos, Pai, passem para os próximos e as gerações, e que nós sejamos encorajados também a pregar para o mundo lá fora que não conhece essa graça, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor nos salvou. Nós te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar. Em nome de Jesus que eu te agradeço por tudo. Amém.